Agora, evangélico deixou de significar o que a etimologia da palavra significa. O que a palavra evangélico, conforme Paulo usa em Filipenses 2, quando ele nos manda sentirmos a mesma coisa, amarmos do mesmo jeito, mantermos a mesma comunhão em fé, termos o mesmo sentimento, termos o mesmo espírito, a mesma consciência. Quando ele diz isso tudo, aí ele conclui dizendo que é para nós, assim, lutarmos juntos pela fé evangélica. É o único lugar onde essa expressão aparece no Novo Testamento, a fé evangélica. E ela, portanto, é qualificada antes. E qual é a qualificação? Evangélico é aquilo que carrega a qualidade do evangelho. Foi por isso que eu disse que eu ia deixar de ser evangélico, porque era um estelionato. Eu dizer que era evangélico e passar o dia inteiro dizendo que os evangélicos, na sua maioria esmagadora, não tem nada a ver com o evangelho. Nem cristãos são. Se ser cristão é ser um discípulo de Cristo, é ser uma continuação, embora essa expressão, esse termo cristão, usado por Pedro, ele é um termo raro, ele é usado por Pedro, e ele é usado conforme o pejorativo da terminologia, que era uma terminologia negativa nos dias dos apóstolos, nos dias de Pedro, de Paulo. Ser cristão era um apelido ruim, era um apelido como antigamente. Os crentes eram chamados de Bíblia, ou então no Nordeste eram chamados de bodes. Os bodes. Era uma coisa assim, ser cristão nos dias de Pedro era um palavrão. Então ele disse que ele queria honrar a Deus com essa terminologia. Ela era tão negativa e se aplicava e usava-se a terminologia para falar mal dos discípulos. Então ele diz: honre a Deus com este nome. A negatividade do nome não atrapalha vocês se vocês viverem a verdade do Evangelho, lutando juntos pela fé no Evangelho. Podem ter algum apelido que venham a ter, podem ser chamados de antropofágicos, como vieram a ser, não sei se você sabe disso. Mas uma das acusações que pairava sobre os cristãos é que eles praticavam antropofagia. Nas suas ceias secretas, eles imolavam criancinhas. E já houve todo tipo de acusação. A de ser cristão era uma dessas, era um pejorativo extremamente negativo. E Pedro diz: olha, eles podem bater, maltratar, chicotear, nos humilhar, nos degradar. Nós vamos honrar a Cristo, levando esse vitupério e sendo como Jesus, chamados por esse apelido, mas nós vamos honrar a Deus com este nome. Porque o nome não vai nos desqualificar se nós não nos desqualificarmos. Então, quando eu disse não serei mais evangélico, em 1998 para 99, eu expliquei. É porque quando eu me apresento como evangélico, todo mundo pensa tudo, menos no evangelho. Pensam no Edir Macedo, pensam no Malafaia, pensam no pessoal que toma dinheiro à tapa, pensam nesse monte de oportunistas, pregadores gospel, cantores ganhando cachês que nem os que se apresentam na Rede Globo de televisão ganham, igrejas explorando shows
para fazer dinheiro, marcha para Jesus, aonde o cara que sobe lá paga uma grana para dizer alguma coisa que seja do interesse dele. Tudo é business, só business. Então eu não quero mais e não vou mais me apresentar como evangélico. Eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um cristão tentando viver a simplicidade do evangelho. Aí eu comecei a dizer, quando me perguntavam, o que é que você crê? O evangelho puro e simples, que hoje em dia todo mundo repete para lá e para cá sem saber nem de onde vem e que história é essa que começou na minha boca há 25 anos atrás, porque não dava mais para ser evangélico com uma boa consciência nesse país. Aí, depois de um tempo, muita gente foi chegando à conclusão e foi saindo, mantiveram a fé no Evangelho, a fé em Jesus, mas não conseguiram mais se congregar nos cassinos religiosos e passaram a procurar grupos menores, onde a pureza e a simplicidade são mais difíceis de serem corrompidos. No grupo grande, tudo é fácil de se corromper, porque é show, é espetáculo, é aparição, é performance, é alter ego. Então é fácil o indivíduo se desindividuar, perder a identidade, perder a essência, virar outra coisa, virar só um holograma, uma projeção. Então a diferença é nenhuma quando o evangelho é praticado. Agora, é um escárnio ser chamado de evangelho quando a igreja é assim como a igreja evangélica, sem nada de evangelho. Como é um escárnio ser chamado de cristão quando o cara não carrega nada de Cristo, nada do evangelho na vida dele. É só um apelido de mau gosto.